Fala pessoal, beleza? Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações por aqui, porque neste vídeo a gente vai falar sobre quem pode ser o novo técnico da seleção brasileira, e aí tem que pegar o Flamengo automaticamente como gancho nessa história, por causa do Jorge Jesus, né? Muita gente sonha com o Jorge Jesus na seleção brasileira. Não sei se daria certo, não, isso aí são outros 500. Não sei como se comportaria o Jorge Jesus, por exemplo, numa rotina de treinos diferente, né? Isso tem que ser levado em conta também. É um camarada que iria reunir a seleção e treinar num curto espaço de tempo. Os jogadores assimilariam aquelas ideias para depois voltarem aos seus clubes com outros conceitos de futebol e passar por cada convocação por uma nova adaptação. Isso é complicado também, né? Muitas vezes os jogadores são colocados em contextos diferentes daqueles que eles estão acostumados a jogar, né? Mas a questão para mim não é nem tanto o nome Jorge Jesus. Eu usei o Jorge Jesus aqui para dizer que a busca da CBF nesse momento tem que ser pelo melhor, o melhor que puder. A gente sabe que a CBF tem muito dinheiro, né? A gente sabe que a seleção brasileira tem um prestígio enorme. Então, e é o sonho de muita gente, né? Você pega assim, é o sonho do Guardiola? Não. Conversamos aqui com o Martí Perarnal, que é autor desse livro aqui, por exemplo, ó, Guardiola Confidencial, muito amigo do Guardiola. A gente fez uma entrevista com ele aqui no canal e eu perguntei a ele, Guardiola toparia assumir a seleção brasileira? Ele falou, nesse momento, nem a seleção brasileira, nem qualquer outra seleção do mundo. Demoraria uns 5 anos, no mínimo, para querer alguma coisa assim, né? Hoje ele é técnico do Manchester City, hoje ele ganha mais do Manchester City. Então não é uma coisa assim, vai lá, pega qualquer técnico, não. Mas tem que ser o melhor técnico possível. A gente vai falar mais sobre isso neste vídeo, que tem um oferecimento da KTO. Entre agora no site kto.com, kto.com, coloque o meu cupom quando você fizer o seu registro lá, que é Bernardo Ramos, tudo junto, é o meu nome e o nome do canal também, caso você não conheça, que eu vou te dar 20% a mais de bônus em relação ao valor que você depositar. Tá? E a KTO tem uma super novidade, ainda dá tempo, você está fazendo sua fezinha aí na Copa do Mundo, ainda dá tempo de você apostar nos jogos dessa Copa do Mundo, só vai terminar no outro domingo, e você vai ter um grande benefício. Você apostou 0-0, você apostou, sei lá, 1-0, 2-0, 2-1, o jogo terminou 0-0, a KTO te devolve esse dinheiro. É fantástico o que a KTO vem fazendo, tá? Então acesse o site kto.com, faça o seu registro usando o meu cupom Bernardo Ramos, que você vai ter essa série de benefícios aí, tá? Retomando o tema, então assim, o Guardiola não aceitaria. O Guardiola já falou sobre isso, pintou a informação aí, inclusive, que ele teria recebido uma proposta, mas recusou porque os valores estavam muito abaixo daquilo que ele ganhava no Manchester City. Tem isso também. Mas não é o projeto dele, de carreira, não é o plano de carreira dele neste momento. Ele quer continuar atuando em nível clubístico e no mais alto nível de competitividade do futebol mundial. Seja na Premier League, seja na UEFA Champions League. Ai, Bernardo, não é a Copa do Mundo? Não, esquece, cara. Os melhores técnicos do mundo estão na UEFA Champions League. Os melhores jogadores do mundo estão na UEFA Champions League. Porque vai ter sempre uma seleção ou outra que não vai ter a oportunidade. Por exemplo, pega aí um caso, Mahrez, que é um grande jogador, da Argélia. A Argélia não se classificou para a Copa do Mundo. Pega o caso do Ibrahimovic no auge, né? A Suécia não foi à Copa do Mundo de 2010, por exemplo, né? E tem vários casos aí de grandes jogadores que disputaram a Champions League, mas não tiveram a oportunidade de disputar a Copa do Mundo, seja por lesão, seja por estar desgastado fisicamente, ou seja pelo simples fato de fazer parte de uma seleção que fosse ruim, a ponto de não conseguir se classificar para a Copa do Mundo, ser treinado por gente pior, uma série de coisas aí no meio do caminho. Só que não dá, eu continuo falando o que eu sempre falei, você pode criticar o Tite, eu critiquei o Tite, principalmente, né, após os jogos contra a Suíça, Camarões e na derrota para a Croácia, nos pênaltis. Mas não tem técnico brasileiro melhor do que o Tite. Não tem, hoje. Você pode buscar. Fernando Diniz pode vir a ser um grande técnico, ainda não é. É um bom técnico.
Rogério Ceni, eu acho um bom técnico, mas não está no nível do Tite. Dorival Júnior, para mim, não é técnico para a seleção brasileira, tanto que eu falava que ele não poderia ser técnico do Flamengo, justamente pela mesma lógica que eu adoto em relação ao pensamento sobre a seleção brasileira. Né? O Flamengo tem dinheiro para ter o melhor possível. A CBF tem dinheiro, e os dois têm o prestígio também, para tentarem o melhor possível. Né? Então, assim, o camarada recebe lá um convite do Flamengo, fala, porra, Flamengo, vai brigar por Libertadores todo ano. Se vai ser campeão, chegar à final, não sei, mas entra forte na Libertadores todo ano. Agora, né? Vai brigar sempre por título brasileiro, vai brigar sempre por Copa do Brasil, vai chegar no Mundial eventualmente. Então o cara olha e fala, pô, vou morar no Rio de Janeiro, tem uma torcida maravilhosa. Ah, pô, eu vou pro Flamengo, né? Foi assim que o Flamengo trouxe o Jorge Jesus, por exemplo, que vinha de uma passagem pelo futebol saudita no Al Hilal. Então a seleção brasileira tem apelo, tem jogadores, tem paixão, tem prestígio para chegar para um técnico, falar quem é o técnico favorito. E não pode ser uma coisa aleatória, né? Pode chegar assim e falar, não, o técnico favorito é o Jorge Jesus, suponhamos, tá? Estou falando aqui de um exemplo. Tá, o Jorge Jesus não pode, ou não topou. Tá, então vamos trazer um português. Aí contrata pelo sotaque? Não. Tem de haver ali uma coerência com a forma de jogo que o camarada quer, no caso o dirigente, que seja adaptado à seleção brasileira. Pode não ser o melhor. Pode não ser o melhor também, como definitivamente não é, a fazer essa aferição. Alguém acha que o Edinaldo Rodrigues é o cara para pensar futebol, ou o Juninho Paulista, o cara para pensar futebol, fala, não, o seguinte, eu quero um técnico aqui que jogue no sistema de jogo de posição. Ou quero um técnico aqui que faça o jogo funcional. Ou quero um técnico aqui que faça um jogo mais intuitivo. Os caras não sabem a diferença de uma coisa para outra, né? O César Sampaio, esse cara também. Ah, como é que você sabe? Porque eu vi o César Sampaio comentando na ESPN. Né? Então, não é esse cara. Pode conhecer de futebol, gente boa, tal, aquela coisa toda. Mas talvez não tenha o gabarito, o conhecimento para saber diferenciar uma coisa da outra. Então pode haver que é um bielcista, aí traz um argentino, pode haver aí uma pensata para depois ir atrás de um técnico que seja condizente com aquilo que se quer, com o planejamento tático que se quer adotar na seleção brasileira. Né? Mas tem de haver uma pensata. E, em cima dessa pensata, ir atrás do melhor técnico possível, que não é brasileiro neste momento. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.